Eu sou o Tata Santana, sou ator formado no curso de bacharelado de teatro, né, da Belas Artes, da Escola de Belas Artes aqui da UFMG. Trabalho há algum tempo já, né, com a direção musical, com a preparação vocal dos elencos, com a criação de trilhas sonoras e tenho me arriscado também na direção de alguns trabalhos, né, recentemente. E eu já conhecia, né, o pessoal da banda já há um tempo, alguns são meus amigos íntimos, outros não, mas a gente tem se conhecido cada vez mais. E eu fiz uma primeira direção ali no TCC da Raine Campos, né? Foi quando a gente estreitou um pouco mais as relações ali, eu, Fabiana. A gente fez então o Black Boulevard, né? Foi um trabalho muito bonito e bem exitoso. E o que é que acontece? A gente fez, né, alguns trabalhos juntos em outros contextos, veio esse convite agora da Ciabando para fazer a direção do espetáculo e a direção musical também. Eu topei logo, né? Isso foi em 2019, a gente ainda num contexto pré-pandemia, e ali a gente começou a se encontrar, né, para começar os trabalhos, veio essa questão da pandemia, né? E a gente então deu sequência no ano passado. Ou melhor, nesse ano, né, de 2023, né, para finalizar o que a gente tinha iniciado, né. E a ideia era trabalhar, né, com a temática da morte para as infâncias, né. Então, acho muito interessante, porque tem uma pesquisa aí já de teatro para as infâncias, né, mas eu particularmente, por exemplo, nunca tinha trabalhado essa temática da morte para as infâncias até então. E achei interessante. Acho importante a gente, né, trabalhar isso para as crianças e numa perspectiva, né, afrocentrada. Acho que é um trabalho que vem a contribuir muito. Então, o texto da Luciana Campos, né, que fez uma dramaturgia linda, maravilhosa mesmo, muito bonita e ao mesmo tempo também me colocou num lugar assim, desafiador, né, para trabalhar. A Luciana escreve de uma forma muito peculiar dela, né? Traz um texto com uma construção poética muito bonita e eu acho que pouco vista, se pensando esse lugar do trabalho para a infância, sabe? Assim, é pouco visto nesse lugar do trabalho para a infância, texto trabalhado da forma como ela foi trabalhando, sabe? Dramaturgia então, realmente me desafiou. Opa, peraí, como fazer isso, né? Como trabalhar a encenação, como trabalhar o teatro para a infância com essa temática, com esse texto escrito dessa forma, né? Então, aí foi um primeiro desafio. Mas foi muito bonito, assim, esse encontro, né? Da dramaturgia, ela teve muito presente, então foi sacando coisas do processo e aí acompanhando muito e fazendo algumas alterações quando necessário, enfim, e foi rolando, foi dando certo, sabe? A gente partiu muito da ideia de jogos, de brincadeiras. Logo no início do processo, a gente se encontrou e, bom, a gente tinha ali um prólogo, né, pouca coisa escrita ainda, e a ideia, né? E a gente foi, então, partindo de brincadeiras, né? A gente foi tentando trazer o que a gente queria, né? Para a cena, né? Para a ideia da cena.
Então as brincadeiras das infâncias, né, as brincadeiras de pega-pega, enfim, de brincar, de imaginação, né, a criança que está sempre imaginando coisas, que está criando histórias, né, que são os jogos, que são as brincadeiras, né, as brincadeiras teatrais que a gente fazia, inclusive, desde a infância, né. E começou num aquecimento ali, então a gente foi, né, o aquecimento foi muito responsável por isso, por eu ter esse insight, vamos trabalhar com brincadeiras, com jogos, né, o que não é muito, que não foge tanto do usual dentro de alguns processos para a infância, mas foi ali aquecendo, né, esse elenco, e com um jogo, com uma brincadeira que, peraí, vamos trabalhar em cima disso, né, do que a gente tem mais de memória da infância, que são as brincadeiras, né, algo que está com a gente muito, assim, né, nas nossas memórias. E então a gente começou a trabalhar os improvisos, né, em cima desse prólogo, a partir das brincadeiras, né, e por aí foi. Então veio aí as brincadeiras de pega-pega, de pé de lata, né, de trabalhar com essa coisa da altura, né, dos outros planos, né, por causa do pegador de alturinha. Então o elenco foi sugerindo também outras brincadeiras, e a perna de pau, que além de ser uma brincadeira também, na verdade, né, tem essa coisa de um elemento que é muito do teatro, que é para a rua, né, e aí isso é importante a gente pensar que foi isso, né, pensado para a rua, mas a gente construiu esse trabalho muito dentro dos espaços, assim, né, pouco na rua, sabe, assim, então eu acho que ele se adapta muito facilmente também aos espaços fechados, sabe, a forma como ele está construído, assim, é uma coisa que a gente ainda não experimentou, mas que provavelmente vai aparecer em breve a oportunidade de experimentar, e aí é outra questão, né, criar luz, pensar outras formas, né, também de estar num espaço fechado, mas então essa coisa da rua veio também como algo, né, que a gente queria para esse trabalho, e a perna de pau, algo que é bem clássico aí do teatro de rua, né, mas que também não deixa de ser algo brincante, né, algo que é divertido ali para todos os públicos. Enfim, tem a questão da música, né, da musicalidade, né, que aí é onde eu trabalho há mais tempo, né, com mais experiência também, e eu gosto muito de trabalhar a música ao vivo, ali sendo tocada pelos atores, pelas atrizes, né, pelo elenco, é onde eu gosto, assim, inclusive de provocar ali o elenco nesse lugar, né, peraí, vamos cantar, vamos tocar. E às vezes não é um trabalho assim muito confortável, às vezes pro ator, pro elenco de determinado grupo, né, que às vezes não se arrisca tanto nesse lugar, né. Não era o caso da banda, a banda já faz uma música tocada ali ao vivo, em outros trabalhos, mas, né, no Abena, por exemplo, mas vieram alguns outros desafios, né, porque tem uma marcazinha ali do Tatá, que é trabalhar com um pouco da questão das vozes, um pouco das divisões de vozes, e gosto de criar alguns arranjos vocais, e aí vai deixando um pouco mais complexa a coisa. A Raine topou pegar o violão e se dedicar bastante ali no violão, né, e foi desembolando, isso foi gerando uma certa angústia para ela mesma, enquanto atriz, é óbvio, né, mas ela muito dedicada e foi atrás, e a gente estreou com essa música sendo feita ao vivo, né, com muita percussão, com os vocais, com o violão, e também sempre negro referenciada, né, sempre estava buscando ali nas referências algo da nossa música, né, da nossa música brasileira, da nossa música preta, né, a gente levou um pagode para a cena, né, então achei importante a gente beber nesses lugares, né, nessas fontes, né, da nossa música mesmo. E então tem sido isso, o trabalho da direção musical, passando por esses lugares, né, e desse trabalho também da direção um todo. Sobre a questão, né, na cena, né, a gente está ali, né, é rua, né, então a ideia de que, por mais que no cenário, né, tenha ali uma estrutura
que de certa forma possa funcionar em algum momento como coxia, né? A gente percebeu que isso não funcionava tanto. Então a gente está na rua e a gente sabe que rua é isso, né? Público de todos os lados. Às vezes a gente está num espaço que a gente consegue direcionar um pouco melhor o público para uma experiência mais interessante, mas a rua é isso, né? Onde ela te abraça, né? E no início, no primeiro momento, existia quase que uma preocupação do elenco de, às vezes, esconder alguma troca, né, de figurino, de roupa, de mascaramento. A gente trabalha muito com a ideia das máscaras, mas percebi logo que não, que o importante era revelar isso, né? A gente está na rua e não tem coxia. O legal é revelar mesmo essa troca de figurino, essa troca de máscara, né? Porque isso acaba compondo a cena, né? Isso acaba sendo mais um elemento, mais uma camada dessa cena e desse jogo, né, que se estabelece com o público, né, dessa teatralidade, né, tem uma cena acontecendo ali, um foco, um texto, uma atriz, um ator dando um texto, mas também tem uma pessoa ali fazendo uma troca, uma outra pessoa se preparando para subir numa perna de pau. Tudo isso são camadas, né, que vão compondo essa cena, né, que vão compondo esse jogo, que vão compondo esse jogo, né, que estabelecendo esse jogo com plateia, né. Então achei que fosse importante revelar tudo isso, né, até para também não criar uma briga desnecessária de foco, né. Estou ali tentando dar foco para uma cena e algo que está ali que não é ideia que seja cena e acaba roubando. Não tem jeito, rua isso é aberto, né. Então é importante que seja desnudada toda essa tentativa de esconder algo do público na rua não funciona, né? Vamos desnudar as questões, né, da troca e brincar com isso, né? Da troca de roupa, da troca de figurino e brincar com isso. A questão dos mascaramentos, né? Foi um trabalho longo de pesquisa com o Diego Poça, né? E eu acompanhando muito esse processo também de perto, né? As pesquisas ali, tanto junto com o Diego quanto com também o Anderson, né, que é responsável pela visualidade, né, da cena, tanto no cenário quanto no figurino, né. Anderson trazendo muitas referências, o elenco também, o tempo todo trazendo muitas referências, né, muitas ideias, muitos desejos ali sendo colocados e experimentações, né, o tempo todo o elenco experimentando, propondo, né? E esse trabalho de máscaras também foi muito importante para conduzir um pouco do processo, né? Bastante do processo. A gente também queria trabalhar essa questão dos mascaramentos e isso foi algo que também foi um dos fios condutores desse processo, né? E o Diego foi importantíssimo aí nesse lugar de fazer com que o elenco entendesse como que esse mascaramento ia funcionar, né? É importante falar disso, né? Que o elenco ele o tempo todo muito ele traz o tempo todo as propostas, né? A direção ela tá ali meio que para conduzir processos, ela tá ali às vezes para fazer algumas escolhas, sim, mas na verdade o elenco está o tempo todo propondo, né? Então é super importante a gente entender que, né, nessa contemporaneidade os trabalhos, né, eles são dirigidos por alguém, mas na verdade é uma co-criação, né? É uma criação, né? É coletiva ali, uma criação coletiva. Às vezes o diretor está ali meio que para dar uma orientada, para fazer algumas escolhas, para observar de um outro plano, mas o tempo todo são propostas levadas, né, pelo elenco, né? Em termos de movimentação, de até mesmo de textos, né, assim, de trocar com a dramaturgia ideias sobre o que vai ser, né, também, né, o que se falar, né. Então tudo isso é uma troca muito intensa, né, de toda a equipe, direção, elenco, a parte técnica também, né, no caso o Diego com a preparação das máscaras, Anderson nas visualidades, a Luciana na dramaturgia, nos textos, né? Então é uma troca muito intensa ali e importante para que o trabalho chegasse nesses resultados.
Então, o início do espetáculo, né, ele se dá de uma forma... né, as figuras estão chegando, algumas figuras estão chegando, essas figuras são entidades ali, que a gente chama de entidades, né, figuras que são o tempo, memória e a morte. Então essas figuras estão ali já aparecendo no espaço, então não existe um anúncio de que o espetáculo começou, como geralmente acontece, né, nos espetáculos, né, principalmente para a infância, né, existe um marco ali que, opa, começou. A gente fez essa escolha por causa da rua mesmo, acho que tinha mais a ver, dialogava mais com a rua, essa coisa de chegar, as figuras estão chegando e as pessoas estão entendendo que algo já está acontecendo, né, e ali o espetáculo se inicia, né? Vai se iniciando, né? Essas figuras se apresentando de alguma forma. E até então, as pessoas, até estabelecer um jogo mesmo, direto ali com a plateia, que as pessoas entendem, opa, começou mesmo, né? Mas esse anúncio é feito dessa forma, né? Das figuras se aproximando, chegando, espaçadas, e as pessoas vão percebendo aos poucos, opa, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí, então, a gente traz um pouco mais essas figuras que depois vão aparecer em outros momentos do espetáculo, né? No caso, memória, a morte, né? O tempo, a gente fala sobre o tempo, né? Às vezes não está aparecendo ali o tempo todo, mas tudo gira muito em torno disso, né? Do tempo, né? Da morte e das memórias, das nossas lembranças. Então, são essas três figuras, né? Figuras, entidades, né? Que estão ali muito... conduzindo também essa trajetória do Matias, né, que está ali tentando levar de volta para casa, né, a felicidade que foi perdida com a morte do Bento. Pois é, uma questão muito interessante é como que a gente pensa, né, teatro para as infâncias hoje em dia, né, em 2023, né? Então existe uma boa parte aí dos profissionais que trabalham com as infâncias que estão antenadas nessas questões, né, de como que eu faço um trabalho direcionado para esse público, para as infâncias, né, que são diversas, né, inclusive a infância não é uma coisa só, são diversas as infâncias, e como que a gente foge mesmo desse lugar do teatro infantil, né, que foi tão construído, algo que é estereotipado, né, que trabalha inclusive com a estereotipação, que trabalha muito com a imitação da criança, né, um adulto tentando fazer uma criança imitar uma criança, infantilizando demais um perfil, né, então como que a gente trabalha para as infâncias com elementos, com formas, com trabalho estético, com escolhas de atuação, de performance, que não é esse lugar da estereotipação, que não é lugar da infantilização, né? Então é pensar que as infâncias são diversas mesmo, né? É pensar que as infâncias são diversas, né? E que a gente está falando para todos os públicos, na verdade, né? Que a gente está falando para todos os públicos, né? Então, desde uma criança muito pequenininha, né? Uma criança da primeira infância ali, passando pelas crianças de uma segunda infância, o público juvenil, né, o infanto juvenil, e as pessoas estão ali acompanhando, inclusive, essas crianças, né? O teatro é para todos, para todas, para todos ali que estão ali presentes, né? E então é possível, né, fazer escolhas que comuniquem, que falem com todos esses públicos de uma forma não estereotipada, né? Então essa foi logo uma das nossas escolhas, e acho que foi bem comum, assim, né? Não vamos trabalhar imitando uma criança, infantilizando, a gente tem que falar de tal jeito. Não, a criança está entendendo, ela tá entendendo da forma dela, né? Ela vai captar o que tiver ao alcance dela ali, seja em termos de visualidade, de uma palavra, de uma sonoridade, de uma musicalidade, né? Ou da própria temática, né? Cada um vai fazendo as suas leituras de acordo com o que tem ali de bagagem, de experiência que vai acumulando, né? Então a gente não precisa infantilizar para comunicar com uma criança, né? Eu não preciso trazer a minha voz para um registro do infantil para que a criança entenda, né? Eu não preciso imitar uma criança, né? Não preciso, a não ser que seja uma proposta muito bem definida. Olha, eu preciso
fazer um adulto imitando uma criança e que as pessoas entendam o que é isso, né? Enfim, mas não foi o caso do nosso trabalho, né? Então, mesmo quando esse elenco está interpretando ali crianças, né? A gente deixa isso o tempo todo à mostra. Olha, é um ator, uma atriz que está nesse momento interpretando uma criança, né? E não é uma tentativa de imitação ou de né, realista, né? De tentar fazer com que o adulto pareça uma criança, né? E acho que isso é uma das questões que o teatro para a infância, né, na contemporaneidade tem estado muito atenta, né? Acho que já tem um tempo que a gente tem falado muito sobre isso, né? De fugir um pouco desses, ou fugir totalmente desses estereótipos aí que foram criados ao longo, né, das décadas, ao longo da história aí do teatro para as infâncias. Teve, né, os textos foram chegando, né, e a ideia, né, já é uma das escolhas, né, da Ciebando, né, que é a gente trabalhar um pouco com a ideia da contação de histórias também, né. Então isso foi já colocado para a gente, né, para mim, enquanto diretor, e para a Luciana Campos, enquanto dramaturga, enquanto escritora desse texto, né. Então, de trabalhar um pouco com a questão da contação de histórias, que é algo que já é presente ali no trabalho da Ciebando. Então, como fazer isso, né? Estou trabalhando com uma peça teatral, com um espetáculo teatral, a cena, a representação, mas também a contação de histórias, né? Então, eu quis trazer um pouco dessa figura do narrador mesmo, né? Em vários momentos, em algumas pessoas assumem essa narração para si, né? Tá todo mundo contando uma história, mas observa-se em alguns momentos, muito facilmente, que existe ali uma figura que narra, uma figura principal que narra, mas que ela muda, né? Que em alguns momentos ela vai mudando, que vai mudando ali. Então, foi uma escolha também pensando nesse lugar, né? Da contação de história, como que a gente deixava esse jogo também mais dinâmico, né? Para que esse elenco, que é reduzido, são 4 pessoas, né, conseguisse também fazer essa narração, mas também estar interpretando, e essa troca, né, de personagens, eu acho que legal. Eu gosto dessa ideia de todos os atores e atrizes, né, serem a mesma personagem em algum momento, de não serem personagem nenhum, de serem a narração em momentos diferentes, ou então nos mesmos momentos, em um momento em comum. Essa brincadeira com esse trocar, né, com o troco de função ali, que a gente foi estabelecendo, e que num primeiro momento gerava uma desconfiança entre a gente mesmo, de opa, será que esse jogo que a gente está estabelecendo, ele está explícito? Será que ele está sendo fácil de ser compreendido, né? Depois a gente foi deixando essa angústia de lado, porque a gente foi sacando que sim, que esse jogo vai sendo estabelecido com o público através de outros signos, né? E que isso dá uma dinamicidade, traz uma troca legal, assim, de uma dinamicidade, uma proposta legal de jogo, né? Mais um jogo que se estabelece ali para a cena. Para a parte musical, eu já tinha muito em mente, assim, de trabalhar muito com a percussão, né? Algo que eu queria muito levar para dentro do trabalho. Tem uma questão que é assim, né? Enfim, não são músicos, né? Com exceção da Raine, que tem um trabalho bem focado ali no canto também, né? Que trabalha com o canto, com aulas de canto, é uma cantora que estuda muito o canto, né? Mas músicos instrumentistas, o elenco não tem essa pesquisa do instrumento, né? Então, a gente foi também trabalhando com a ideia da percussão, mas dentro daquilo que o elenco conseguia, né, responder, óbvio, né? E a gente foi atrás disso com os ensaios, né? A referência é essa da música afro-brasileira, né? Então, quando eu fiz a escolha pelo pagode, né, foi por causa disso, né? O pagode como uma música
afro-brasileira, né? E a gente tem ali uma percussão, tem um violão, então fui construir uma melodia que fosse dentro desse lugar do samba pagode ali, que é algo que tem muito a ver com a gente também, né? Com o nosso elenco, então eu quis levar isso para dentro do espetáculo, né? Às vezes é uma música que não é tão comum às infâncias de hoje, né? Não, talvez o pagode não seja um estilo musical tão consumido assim pelo público das infâncias, mas é algo que nos atravessa e que a gente né, que eu queria levar para dentro desse espetáculo, né? E acho que casa bem com a cena, com a proposta da cena. E é isso.